Pessoal, aqui nesse exercício, então, ele é o F, né? Nós temos um circuito e vamos começar por aqui, né? Para determinar a resistência equivalente, né? Entre os terminais AB. Aqui, nesse último ramo, então, nós vamos um circuito desse tipo, nós sempre começamos do final em direção aqui aos terminais, né? Então, antes de colocar a letra até, nós podemos observar que esses três componentes, se aqui for uma corrente 1, ela passa por esse componente, passa por esse e passa por esse. Portanto, eu posso agrupar esses três resistores em um único resistor de 3, 4, 5, 6 kΩ, né? Então, redesenhando esse circuito, nós temos esse resistor, primeiro resistor ali de 1K, aqui esse resistor de 3K, aqui 1 kΩ, aqui 3 kΩ, aqui eu tenho um outro de 2 kΩ, seria este. Aqui eu tenho um outro de 3 kΩ. E agora aqui nós temos um de 6 kΩ. Bom, aqui então nós temos o nosso circuito, né? Aqui é o terminal B, aqui eu tenho um terminal de 1 kΩ, chegando nesse ponto. Aqui eu tenho um de 2 kΩ. E aqui eu tenho outro de 2 kΩ. Não, esse daqui não, esse daqui nós já agrupamos, né? Então, 1 com 2 dá 3, com 3 dá 6, porque a corrente que passa por aqui é a mesma. Então, esse daqui virou 1 de 6 kΩ. Tudo bem? Então, eu só fiz uma pequena simplificação do original para esse segundo circuito aqui. Bom, agora podemos começar. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Passa por um componente que vira ponto C. Aqui passa por um componente que vira ponto D, aqui é o mesmo, né, D. Passa por um componente, então vira E. Aqui continua sendo E, porque é só um fio. E aqui, então, fica F. Passa por um componente, muda de letra. Passa por um componente, muda de letra. Então, aqui nós temos esse circuito. Podemos ver que esses dois elementos estão sobre os mesmos pares de terminal, D e E. Portanto, eles estão em paralelo. Novamente, podemos fazer R equivalente 1. R equivalente 1 é a associação, então, desses dois componentes aqui. É o produto pela soma, então, 3 vezes 6, né, dividido por 3 mais 6. 3 mais 6, novamente eu estou suprimindo o K, depois nós colocamos o K no final. 3 vezes 6, 18, 18 dividido por 9, portanto, R equivalente 1 vai ser 2 kΩ, 2.000 ohms, né? 18K dividido por 9, 18K quadrado dividido por 9K, né? O quadrado se cancela, então dá 18K dividido por 9, 2 kΩ. Portanto, aqui nós podemos selecionar então esse circuito e redesenhar. Esses dois passam a ser 1. De quanto? R equivalente 1 passa a ser então um único resistor equivalente de 2 kΩ. Então está aqui esse resistor de 2 kΩ. Bom, novamente aqui nós temos uma corrente, né? Assim como aqui, uma corrente 1 passou por aqui. Se, por exemplo, uma corrente 2 passa nesse sentido aqui, né? Então a corrente sai desse ponto, percorre, passa por esse, passa por esse, passa por esse e chega ao ponto F. Portanto, esses resistores estão em série, né? A mesma corrente, circuito em série, uma corrente 2, por exemplo, né? Então, eu vou substituir esses
três componentes por apenas um deles. Então, Ctrl C, Ctrl V aqui, nós temos então esses dois componentes, aqui dois. Aqui então nós temos um único componente aqui de quantos? Nós temos um único componente aqui de 2, 4, 6 kΩ. Tudo bem? Então esse circuito pode ser aqui 6 kΩ. Bom, novamente agora, esse ponto aqui então agora passa a ser, né, quando nós fizemos o série aqui, o ponto E some, né, ficando somente o ponto F, né, que é esses dois. Portanto, aqui o ponto D também ele sumiu, né, porque quando eu fiz a associação, o ponto D e o ponto E sumiu. Portanto, nós temos esse circuito. Agora, o ponto C, aqui é um fio só, aqui continua sendo C, assim como lá embaixo continua sendo F. Novamente, nós temos um circuito equivalente que pode ser redesenhado da seguinte forma. Um único componente com valores aqui de o produto, né? Produto pela soma desses dois componentes, tudo bem? Então, esses dois vão se transformar em apenas um componente. E, novamente, né, nós podemos 6 vezes 3, 18, dividido por 9. É a mesma conta aqui. Então, esse sendo R equivalente 1, esse R equivalente 2 aqui seria igual a R equivalente 1, já que se trata dos mesmos componentes. R equivalente 2. O R equivalente 2, portanto, vai ser quanto? Produto pela soma daqueles dois, dando o total de 2 kΩ. 2 kΩ. Novamente, eu fiz aqui, então, R equivalente 2 igual a R equivalente 1, que é os mesmos valores, né? Que é igual a 2 kΩ. 2 kΩ. Tudo bem? Então, agora nós podemos continuar o nosso circuito, e o nosso circuito, então, uma corrente entrando aqui por esse terminal, pelo terminal A, uma corrente 3, por exemplo, ela passaria por esse componente, por esse componente e por esse componente. Portanto, nós temos um único resistor aqui equivalente de 1 com 2 com 3, então 4 kΩ. Então essa seria o nosso resistor equivalente de 4, né, o RAB, igual a 4 kΩ. Tudo bem? Aqui seria então o ponto A e aqui seria o ponto B. Então a nossa resposta é RAB igual a 4 kΩ. E finalizamos então o nosso circuito. Então, um circuito desse tipo, você sempre começa, né, do final, né, para os terminais, ou seja, da direita para a esquerda. Um abraço a todos e até mais.